pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast, um podcast de 3 amigos. Estou aqui com meus outros 2 amigos, Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Como é que vocês estão, meus amigos? Tranquilo. Bom. Hoje a gente tem uns assuntos um pouquinho diferentes. Essa semana a gente ainda, infelizmente ou felizmente, vai estar falando de pau. E também temos outros assuntos relacionados à Microsoft. Será que tá fazendo merda? Será que não tá? O que você me diz sobre isso aí, Luiz? Acho que a gente pode começar, né, com o assunto mais forte do momento, né? Porque falar de pau, né? Porque infelizmente eu acho, tá tomando conta de tudo. E aí eu quero começar com uma pergunta pra vocês, assim, rapidão, só pra contextualizar pra galera. Vocês têm interesse em jogar o Power World? Não. Então, eu gosto de Pokémon, né? Mas eu gosto de Pokémon, né? Então é isso. Eu também não tenho interesse de jogar Power World. Eu acho que assim, eu não tenho interesse em jogos de survival multiplayer com construção de base. Essas coisas pra mim não é o tipo de co-op que eu gosto, sabe? Eu acho que pra vocês é algo parecido, né? É sim. 100%. Assim, eu fiquei feliz do gráfico, da beleza do jogo, sabe? Eu acho que é uma coisa que hoje em dia a primeira coisa que todo mundo pensa nossa, como poderia ser um jogo da Nintendo se quando saiu o Switch 2 e se a Pokémon Company parar com essa palhaçada de lançar as coisas mal acabadas todo ano, né? Mas em geral é só isso, né, mesmo. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem como o ponto mais interessante. Que eu acho que o Power World gerou discussões muito, muito legais. Eu acho que todas essas questões que ele trouxe são muito boas, entendeu? E eu acho que é mais interessante até do que todo o sucesso que o jogo tá fazendo, né? Porque o sucesso é algo colossal, né? Eu acho que os últimos números que eu vi eram 8 milhões de cópias. Então, é uma coisa assim absurda. Ele tem, aquela coisa, tem mais milhões do que dias lançados. Então era tipo, sei lá, 8 milhões em 6 dias. Uma coisa muito louca, né? Mas as discussões que gerou foi um negócio muito mais interessante. Porque a gente teve os fãs da Nintendo dando chilique, porque é uma cópia de Pokémon, e aí cópia com muitas aspas, né? Porque é o que eles estavam falando. A gente tem os fãs da Nintendo, que nem o Pedro aqui, puto, porque os caras com o estúdio indie fizeram um jogo que tá mais polido que os jogos oficiais da Nintendo, né? A gente teve desenvolvedores da Naughty Dog falando que assim, o jogo foi feito de uma maneira nefasta porque fazer um jogo é muito difícil. E como que eles conseguiram fazer isso e tal. Então teve alguma coisa ali, né? Alguma coisa meio errada nesse desenvolvimento. A gente teve a questão do uso da inteligência artificial ou não, plágio ou não. E a questão, né, desse sucesso de um estúdio pequeno. E aí eles acharam, assim, o desenvolvedor do sistema de armas, por exemplo, eles acharam... Nossa, eu não lembro se era um posto de gasolina. Era um negócio assim, conversando com um cara na rua, tal, batendo um papo, acharam um dos desenvolvedores, porque eles não estavam achando. Então, assim, é uma coisa muito louca as discussões. Por onde vocês querem começar? Eu quero começar pela inteligência artificial. Eu acho que é o que mais me incomoda, assim. Eu não consigo ser aberto a esse tipo de uso ainda em jogos, por exemplo, né? Eu não tenho como aprofundar tanto, mas, por exemplo, um ponto que já me incomoda claramente é a questão de dublagem. Se tiver dublagem por inteligência artificial, você pode saber que, tipo assim, eu não vou utilizar nenhum tipo de localização com dublagem de inteligência artificial. E aí, se for usada para outras coisas dentro do desenvolvimento e fique claro que não é, por exemplo, uma parada orgânica, pra mim também já vai me incomodar. Por quê?
Porque eu gosto de sentir que o jogo tem coração, sabe? Tipo, que o jogo... Que o detalhe que você vê dentro do jogo foi alguém que projetou, sabe? Pensando nas coisas que você sentiria quando você estivesse jogando, por exemplo, sabe? Tipo quando você tem um jogo... Quando você tem um jogo mundo aberto, por exemplo, e aí tem umas set pieces no jogo em algum momento, em alguma missão, alguma fase, sabe? Uhum. Você sabe que aquilo foi feito pra aquele momento, entendeu? Não é Mas e se for uma ruim? coisa... Bom, se for ruim aí, beleza. É a É. pessoa... Esse eu acho que é o meu ponto nessa questão. Por exemplo, você falou da dublagem, que for feita por inteligência artificial. Porque hoje ainda é ruim pra caramba, né? Hoje você ainda bate o ouvido ali, nossa, que trem ruim do cacete. Claramente. Mas, e se um dia ficar bom? E se um dia ficar bom, É. talvez eu mude de opinião. Porém- Então é mais a qualidade. É mais relacionado à qualidade. Porém, tem um detalhe muito importante. Eu não gosto de ver... eu entendo que existe evolução pra tudo no mundo e tudo. Mas eu não gosto de ver pessoas tendo a profissão ficando obsoleta. É um negócio que ninguém gosta, né? O problema é que acontece o tempo todo. Pois é. E você, Pedro, o que você acha da inteligência artificial? Olha, é difícil. É uma situação muito difícil. Em relação à questão dessa movimentação do mercado e de pessoas perderem emprego, esse tipo de coisa, eu acho muito ruim. No entanto, não tem como não falar disso sem falar da situação que já acontece, né? Que, assim, eu vou ter que falar dessa questão da Microsoft, das demissões, porque, em geral, pelo que eu vi dessa situação toda, é o seguinte, velho. As empresas não estão querendo que o pessoal cresça de posição, sabe? Contrata um tanto de júnior e na hora de ou fechar o contrato dele maior com a empresa, ou ter que, sabe, aumentar o salário, esse tipo de coisa, vai todo mundo embora e caça mais 1.900 novos aí em outra ocasião para fazer mais um jogo para daqui a um ano mandar todo mundo de novo pro saco, né? Isso está sendo uma coisa constante, principalmente eu acho pelo crescimento da área, né? Toda essa área de TI, né? Programadores, engenheiros, esse tipo de coisa. Tem muita gente querendo mexer com isso. Tem muito emprego nessa área. Então é um mercado que hoje em dia é possível ter muita rotatividade, né? Então, a gente já vê as empresas fazendo práticas de merda, né? Claro que se entrar essa questão da inteligência artificial, isso vai crescer ainda mais, né? Porque não vão ser necessárias tantas pessoas assim. Por outro lado, tem essa situação, por exemplo, que a gente estava falando dos AAAs, né? Se a inteligência artificial em algum ponto fica boa, talvez esse gap de lançamentos com jogos AAAs diminua, né? Porque você pega jogos demorando 5, 6, 7, 8 anos para serem lançados. Ou 25, no caso do Starfield. E eles são lançados, assim, alguns, né? Os das piores empresas são lançados em estados deploráveis, né? Mesmo assim. Que é algo que, quem sabe, talvez a inteligência artificial consiga apaziguar um pouco, né? Em relação à arte em geral, eu não gosto. A arte em geral eu não gosto, mas pode ser essa situação que o Luiz falou, talvez porque ainda seja ruim você ver as coisas sem expressão. Muito do que eles fazem é tipo pegar referência e imitar, né? Então, assim, tem um caráter muito grande de plágio, né? Você manda uma IA fazer uma arte no estilo Estúdios Ghibli,
E aí, basicamente, você só tá falando plagia Estúdios Ghibli aí, entendeu? Né? É meio fodido essa situação. Em relação à voz, eu também concordo com o Thales. Eu não gosto disso, mas eu também não gosto de dublagem, né? Pra mim, se ainda tiver na língua original a voz de atores, eu tô de boa. Eu tô cagando e andando pra dublagem, nunca gostei de dublagem, né? Então, assim, eu sei que não, Pedro, vão cair matando por causa do mercado brasileiro aqui, né? Dos dubladores, todo mundo ama. Mas... Eu também, eu não... Nada em português pra mim. Pois é. Assim, e aí pra mim é tudo na língua original. Tipo assim, japonês eu não entendo nada, mas eu prefiro em japonês com legenda, porque eu acho que fica muito mais legal. Eu não sou... Tem, assim, pra mim tem raríssimas exceções de dublagens que eu prefiro. Na realidade tem uma, que pra mim a única dublagem pra mim que eu acho que é até melhor do que a original é a Nova Onda do Imperador. O único caso pra mim é esse. Pra mim é só Dragon Ball. Dragon Ball eu já não vejo mais dublado. Eu cresci vendo, mas eu gostei mais de ver em japonês, e depois eu testei pra ver em inglês e também achei melhor que a dublagem. Porém, é diferente. Mas... pra mim as vozes do Dragon Ball estão marcadas na minha memória, entendeu? Dragon Ball Cavaleiros. Isso, é esse o ponto, é nostálgico, né? Mas, olha só, aí a gente falou do lado pessoal. Mas a gente, no Brasil, quantas pessoas vocês acham que preferem, por exemplo, o jogo 100% localizado? Acho que a maioria, muita né? gente, a maioria, Pois com certeza. Aí imagina as dublagens vindo parecendo, tipo, o Google Maps falando alguma coisa, sabe? Mas aí eu acho que não vai acontecer justamente porque não chegamos num ponto que ainda tá... Ainda está ruim, né? Exatamente. Mas eu tenho uma outra questão também, porque aí a gente tá pensando sempre nos AAAs, né? Mas e no caso dos estúdios pequenos? Que nem eu mostrei pra vocês lembram do Spaceborne, aquele jogo de nave? A gente tava conversando sobre ele na época que o Starfield estava sendo lançado. Sim. Pois feito por um cara, né? Ele usa a dublagem, assim, é ruim, né? Porque ele pega a dublagem de IA pra dublar os personagens, porque é um cara fazendo o jogo, mas é um produto, no geral, bem sólido. E aí que a gente tem esses casos também, dos desenvolvedores se não fosse a IA, pequenos. não ia nem sair, né? Exatamente. Como é que a gente faz com os desenvolvedores pequenos também? Porque é isso, tá? A Microsoft poderia pagar, os outros estúdios grandes poderiam pagar pra ter uma dublagem ali, o ator. Mas e quem não pode? E o cara que tem ali uma ideia e quer fazer um jogo? Que nem esse do Spaceborne. Mas aí é o recurso que ele tem, né? Pois é. Então mas, por exemplo, acho que um AAA deveria fazer isso? Aí eu não sei. Depende, hoje não. Igual eu falei. Pra mim depende de onde eles vão usar, sabe? Se por exemplo, do GTA 6 pro GTA 7, eles usam a IA pra, sei lá, pra ajudar a criar o código, não pra arte, pra voz. E sai, sei lá, em 3 anos em vez de em 10 anos. Eu vejo uma vantagem até para os AAAs. Eu tô resistente à questão da IA. Eu tô resistente em relação à arte em geral. A arte, entendeu? Não a programação, não o que tá por trás ali. E não é o o que código. É interessante, porque assim, a arte não é gerada sozinha, né? Que nem você falou, pega lá, cria uma arte do estilo do estúdio Ghibli. E aí você faz lá sai o prompt. Então assim, o cara que tá fazendo o prompt ali pra inteligência artificial é que tá comandando. Então assim, no final, ele que tá meio que, entre aspas, aprovando o que a IA tá fazendo. Porque ele vai lá, vai pegar e vai usar, entendeu? Ele é um artista de IA. Ele tem ali o input final na questão, né? E aí é aquela questão de, assim, ele que decidiu pegar o que foi feito ali, né? Aquela arte que
claramente é inspirado em alguma coisa, tal, para usar. Ele poderia não fazer isso. E por que ele faz, entendeu? Então também tem esse ponto que é uma ferramenta, né? Ela não existe sozinha, não toma decisões sozinhas, ela depende do input de alguém. E aí a decisão final é sempre da pessoa. A pessoa pode querer usar outra coisa. Então, assim, no final a gente tá falando também de pessoas que não sabem usar a ferramenta, né? Mas acaba que é uma discussão que a gente também não consegue trazer mais do que opiniões, né? Não tem um tipo de solução, porque é uma parada muito em andamento. Eu acho que a gente tá vivendo provavelmente mais uma época daquelas claras evoluções que vão mudar muita coisa, sabe? De uma vez só no mundo. E é só ver o tanto que IA tem sido foco de muito papo e a proporção que tem tomado de 1 ano e meio pra cá, né? Tem sido bem diferente. O que eu acho interessante é isso. É um passo à frente pra humanidade, assim, entre aspas, pra não ficar tão uma hipérbole, mas assim, é um passo grande. E aí é aquela coisa, ficamos tristes pelos artistas, pelos bons artistas e pelos bons dubladores, né? Porque, de qualquer maneira ali, a gente tem muito dublador ruim, a gente tem muito artista ruim, isso não tem como negar. Mas a gente fica triste por essa galera, mas quantas profissões a gente não perdeu nos últimos 50 anos? Por que essa galera seria diferente? Entendeu? E aí eu acho que o interessante é que essa não é uma pergunta retórica. Essa é uma pergunta assim, eles ainda podem provar por que eles ainda merecem ali receber o emprego, entendeu? Receber as posições, o investimento, por que vale. Então a gente vai só acompanhar, né? Porque eu não tenho nenhuma posição nessa luta aí, eu tô só acompanhando e torcendo pelo melhor produto. Eu acho que a gente vai ter assim uma visão clara quando a IA de fato ficar boa. Lutar essa guerra em geral não vai, ninguém vai ganhar. Esse pessoal não vai ganhar. Artista, músico, porque o mercado vai ditar as regras, sabe? Não tem jeito. Se vai diminuir o custo para a empresa, eles vão usar, sabe? E aí depende da aceitação do público também, né? Vai Porque se não tiver uma rejeição, vai passar. Então depende muito também dos consumidores. No entanto, eu acho que a aceitação do público vai depender mesmo do jogo, da qualidade do jogo, e não de como foi feito. Né? Exato. Assim, vai ter um ou outro, vai ter, talvez exista aí um novo boom de estúdios indie por causa dessa situação, né? Pessoas que são contra isso e se juntam para continuar no ramo, né? É possível que isso aconteça. Com tags, né, feitos 100% por humanos. Exatamente, exatamente. Isso ia ser muito engraçado de ver. Mas eu não duvido ser uma tag que apareça na Steam no futuro. Eu também não, pô. Eu também acho. Tenho certeza que não. Pode virar uma categoria de estúdios indie ou de jogos. Não vou falar um gênero não, mas pode virar uma categoria de pesquisa, essas coisas também. E aí, o próximo ponto. Fãs de Nintendo Pro Palworld e fãs de Nintendo contra Palworld. O que vocês acham dessa briga aí? Eu acho que qualquer briga relacionada a gostos pessoais é uma besteira gigantesca, né? Mas, assim, essa também então. Tipo assim, é complicado, é complicado. Vamos ser sinceros, por que ninguém chiou quando a Square começou a lançar a versão dela do Splatoon? Sabe? Pois é. O pessoal baba, sinceramente, o pessoal baba pra caramba no Pokémon, e o Pokémon é incrível mesmo. Mas, véi, a empresa Game Freak tá cagando Pokémon, sabe? Só sai lixo, só sai jogo bugado, sabe? Tipo assim... Pelo pouco que eu pesquisei, tá piorando na situação dos últimos anos, né? O primeiro Pokémon que saiu do Switch foi o mais bonito.
que foi o Let's Go, sabe? Depois foi só piorando, sabe? À medida que o console era mais conhecido, a qualidade foi piorando. O que é o contrário do que normalmente acontece, né? Exatamente. Eu acho, sinceramente, olha, eu sou fã de Pokémon. Pra mim, a Pokémon Company tem que se fuder até ela mudar a atitude, sabe? Para com esse jogo lixo, mal acabado, sabe? O jogo é bom, sabe? O Pokémon Arceus é bom, sabe? O remake do Diamond é bom. Mas olha só, o que eles fizeram com Sword e Shield e Scarlet and Violet, velho, é tipo inadmissível, sabe? O nível desses jogos. Tá assim. Tá chegando no nível que a própria empresa não tem respeito, vocês vão respeitar a porra do Pokémon? Sabe? Os donos estão nem aí pra essa porra. Essa é a minha opinião. Foda-se o Power Word, entendeu? Tá lançando. É bom que faça sucesso mesmo. Que quanto mais encher o saco da Pokémon Company, melhor. Se fizer os caras se movimentar, já cumpriu um papel muito bom já. Fazer alguma coisa decente de novo. E vim falar de questão de plágio, velho. Tem jogo totalmente inspirado em Pokémon vendendo no Switch, velho. Sabe, Nexomon, Tenten, nem sei se tá no Switch. Tenten, ninguém reclamou dessas porra, vai reclamar desse agora. Por causa do sucesso, né? Porque nenhum deles tinha estourado. E aí agora você tem ali. Eu acho que tem um elemento ali de você querer defender o produto que você gosta, né? Que é uma coisa meio maluca. Pra mim, eu acho que assim, por que eu vou gastar o meu esforço defendendo uma empresa? Então, assim, a gente saiu, né? O vídeo dos caras, assim, comparando os modelos 3D ali, falando, olha só, se você olhar aqui o mesh, ele tal, não sei o que lá, e assim, não tinha nada a ver. Assim, era uma coisa super maluca. Ele colocou assim os modelos num tamanho próximo e falou, olha só como é que é parecido. Mas aí você olhava os modelos, tinha tipo assim, os partes de um saindo, parte do outro era menor, o mesh era todo diferente. Porque assim, para quem não sabe, os modelos 3D, eles são meio que projetados a partir de polígonos, né? Então assim, são várias pecinhas que você junta para formar aquele modelo 3D, tipo aqueles dados de papel que você monta, sabe? Todo mundo já montou um dado de papel na vida, que aí você vai dobrando ali, cada face dele é um polígono. E aí, geralmente, nos modelos 3D são quadrados e triângulos ali, a divisão. Então, pela posição, pelo jeito que a pessoa constrói o modelo, então você tem ali essas divisões. E assim, era totalmente diferente de um pro outro. Os caras estavam assim, numa coisa louca pra tentar provar que os modelos tinham sido roubados, assim, uma coisa nada a ver. E pensando assim, a empresa tá ali lançando jogos super tenebrosos. E não só isso, mesmo que eles estivessem só lançando jogos bons, é uma empresa que vale bilhões de dólares. E aí você tem a galera defendendo, fazendo serviço pra eles a troco de nada, sabe? Uma coisa muito louca isso. É loucura mesmo. Tem uns detalhes que parece que o pessoal tipo, fica procurando pelo em ovo, né? Mas eu tinha até separado aqui. Eu vi uma situação que esse estúdio que fez o Power Word, ele tem outros jogos, né? Um jogo bem similar ao Hollow Knight e outro muito similar ao Zelda Breath of the Wild. E aí eu fiquei curioso pra poder ver, né, e tudo. E inclusive esse que é similar ao Hollow Knight, ele chama Nevergrave, The Witch and the Curse. E assim, se você ficar olhando os jogos um do lado do outro, parece muito mais do que só uma ideia puxada e tentaram fazer alguma coisa similar, né? Parece muito, muito mesmo um plágio. E o outro, que é o parece o Breath of the Wild, chama Craftopia. E assim, bate o olho na imagem de capa assim, você já fica tipo, pô, um Zelda com outra skin, sabe? E assim, a minha preocupação, por que eu tô trazendo isso? É que esse estúdio
fique conhecido dessa forma, porque aí eu já imagino que seja uma forma negativa para um estúdio que teoricamente quer crescer, né? Eu sempre imagino que eles estão fazendo as coisas pensando em crescer e agora vai crescer, já tá crescendo por causa do sucesso do Palworld. Mas o que vocês acham disso, assim, que, por exemplo, são 3 jogos, eu nem sabia que eles tinham jogos antes do Palworld, mas são 3 jogos que eu vi, assim, né? O Palworld similar ao Pokémon, aí tem esse Craftopia similar ao Zelda, e esse outro similar ao Hollow Knight. Tipo assim, vocês não têm receio, assim, de que eles fiquem, por exemplo, conhecidos como estúdio que fica copiando os outros jogos, teoricamente, assim. Não sei nem se copiando é a palavra ideal, mas pegando ali as ideias dos outros jogos e fazendo a versão deles. Vocês acham isso positivo para eles enquanto estúdio emergente, teoricamente? Olha, em geral, todos os jogos são cópias de outros, né? A gente fala isso na própria literatura mesmo. Todo mundo recebe uma certa influência das coisas que gosta e coloca em algo novo. Eu não posso dizer, né, de certa forma, que eles chamam assim na crítica literária de o grande diálogo, né? Que é você ler algo faz você ver que outra coisa ali tem aquele elemento também, entendeu? Mas nos jogos, eu não posso dizer especificamente dessa empresa qual é o nível de cópia. Entende? Porque eu não vi. Eu não sei te dizer qual é o nível de cópia. Mas, por exemplo, você pega o Hollow Knight, é Metroidvania, e você vai achar muitas coisas que são Metroidvania, né? A influência, por exemplo, você mandou aqui, né, o do Zelda, né? A influência do Zelda nesse aí. E, tipo assim, você pega o estilo da arte do Zelda, influenciou jogos igual até o Genshin Impact, né? Sim, da Royalverse. Immortals Phoenix Rising também, que puxou muito dali, que é muito parecido, mas aí é a Ubisoft, né, que tá fazendo muito isso também, de pegar ideias de jogos de sucesso e trazer pra eles. Só que aí eles trazem com uma roupagem diferente, né, mas não deixa de ser puxando uma ideia. Só que e quando a arte do jogo fica extremamente similar, vocês não veem problema? O que é extremamente similar? Tipo assim, porque eu não sei se tá exatamente igual ali. Vou dar um exemplo maior pra vocês. Eu abri e aí é a questão que também. Você vai pegar um frame ou uma imagem e vai pegar, tipo, vai falar que é parecida, sabe? Mas não sei. Teria que você olhar o jogo em todo pra saber, tipo, por que é parecido. Então, assim, eu não sei se... Vocês acham que mancharia o estúdio, assim? Não. Ficar conhecido como eu também acho que não, mas assim, se você for, você tem que considerar o jogo completo. O jogo é todo igual ou a arte foi inspirada, sabe? O problema da IA é essa situação, né? Se ele fez outros tipos da IA, não cria uma arte aí estilo Hollow Knight, né? Aí é difícil, né? É uma situação difícil, porque você pega quem fez a arte de Hollow Knight, tipo assim, provavelmente teve um trabalho do cacete pra fazer aquilo, e um outro artista pra imitar não ia ficar tão igual como a IA imitando, né? Mas se ele quiser, poderia ficar. Porque se você olha jogos tipo assim, o estilo survival de construção de bases, se você olhar os jogos, tem uma porrada de jogos que são basicamente iguais. São assim, parece que eles usaram os mesmos modelos 3D, os mesmos gráficos, a mesma coisa. Então assim, e não tem, né? Tem muitos anos e não tinha inteligência artificial, então foram pessoas que criaram. E aí qual que é a diferença, entendeu? Entre uma pessoa copiar e uma pessoa usar IA para copiar.
sentido. Então, essa eles basicamente eles têm um Zelda que roda a 60 FPS com resolução boa. Pode ser. É isso. acabei de dar um trigger no pessoal do Nintendo aí. Mas... o que é o triste é isso, né? Eles estão fazendo jogos estilo Nintendo que rodam melhor que os jogos da Nintendo. Que, assim... Nintendistas, calma. Deveria ser um absurdo. Se a sua opinião não é, pô, mas o que tá acontecendo que a Nintendo não consegue tirar o máximo do hardware que eles criaram, entendeu? Porque é isso, o Arceus também, ele roda muito mal. E aí, por quê? Porque por que esses jogos, né, de 3D mais complexos, eles não conseguem rodar igual o Zelda, né? No Switch. Eu não... Como que eles não dominam esse hardware? Porque se você pensar, o Switch saiu em 2017, né? Foi tipo isso. Foi. Se você pega os jogos de 2015 ali, tem jogos muito bonitos. Você pega uns jogos de 2012, tem jogos muito bonitos. Sabe? E você vê com o gráfico bom e a resolução naquela época era a resolução lá, então era 720p, era Full HD no máximo ali. Por que o Far Cry 3 era lindo em 2012? Pois é, por que em 2012, sabe, eles conseguiam fazer jogos bons e a Nintendo não consegue fazer uns jogos que rodam bem e são bonitões, assim. E aí você pensa, tá, não são todos, tem jogos muito bonitos ali que rodam muito bem, mas... Pô, por que eles não dominam a porcaria do hardware, se eles têm acesso a tudo? Isso que é a coisa mais maluca. Eu não sei, aqui a gente entra no limite do hardware também, né? Porque o Switch realmente ele é muito defasado em termos de potência. Né? Não, mas aí é por isso que eu trouxe jogos de 2012, por exemplo, entendeu? Você pega o Far Cry 3, é de 2013. Ah, 12 também, ó. 12? Aí. O Skyrim roda lá, Dark Souls 1 roda lá, né? Pois é. E por que os jogos dele, que sim, você pensa que os modelos 3D são menos complexos no Pokémon do que no Dark Souls, por exemplo. Sim. Então tem uma economia. Eu acho que assim, é o que eu não entendo, porque que a Nintendo não domina esse rolê. Não, o Pokémon específico pra mim é totalmente culpa da Pokémon Company. Eles querendo lançar jogo todo ano, solta do jeito que tá mesmo, sabe? Não tá tendo cuidado da Pokémon Company. Mas eu acho que os outros jogos em geral da Nintendo, eles até rodam decentemente, sabe? Mas aí eu fico pensando no Like a Dragon, por exemplo, né, que é o Yakuza, né, eles mudaram o nome, Like a Dragon. Cara, todo ano eles lançam um jogo e eles são todos muito bem polidos. Tem essa questão de ser todo ano, eu acho que é porque mantém muito as bases e eles sabem reaproveitar as coisas, né? Pelo menos é o que eu imagino, assim. Você reaproveita algumas mecânicas, você reaproveita uns assets, mas assim, tem muita coisa que é nova, entendeu? Uhum. E por que a Nintendo não consegue ter o mesmo sucesso? E assim, a Pokémon Company, né, não consegue ter o mesmo sucesso ali. Será que eles estão contratando gente de menos? O que tá acontecendo? Eu acabei até de lembrar de mais um jogo muito bonito de 2012, que é Sleeping Dog. É um jogo muito bem polido também, muito bonito graficamente falando. Então, sei lá, acho que se a gente for ficar procurando o jogo aqui também, a gente vai chover em cima da Nintendo mais ainda. Mas enfim, o último assunto que eu acho que a gente já pode fazer uma transição também pro próximo, né, é a questão dos desenvolvedores da Naughty Dog falando que o Palworld foi feito de maneira nefasta, assim, né? Foi algumas coisas erradas ali, né? E aí eles falam assim, não tenho provas, só intuição de desenvolvedor. E aí um outro desenvolvedor falando, parece isso mesmo, né? E aí
o desenvolvedor responde, não, fazer um jogo é muito difícil. Eles estão trapaceando, porque não tem jeito. E aí, o que vocês acham disso? Tá, trapaceando seria usar IA. Ele falou assim, eu não sei o que é exatamente, mas eles estão trapaceando de alguma forma. Porque eles usaram a palavra nefariously, né? Que é nefasto ali, uma coisa meio, né? Aham. É muito imoral. Tem ali mal mesmo, sabe? É um negócio assim. Uhum. E o que vocês acham disso? Olha, eu acho difícil, porque, tipo assim, às vezes é uma coisa interessante desenvolvedor, viu? Eu vou falar com vocês. Os caras são guerreiro de teclado, sabe? Literalmente. Guerreiro de teclado, os desenvolvedores. Eles querem falar um negócio, mas eles se acovardam no fim e falam assim, não sei. Sabe? É uma coisa bem bosta de se ver, né? Tem alguma coisa muito errada, mas eu não sei o que é. Sabe? Tipo, pelo amor de Deus, né? Assim, Fala logo. Se você tá vendo que tem alguma coisa errada, você sabe o que tá errado. Não, pelo amor de Deus. Você quer assim, morde a sopra tão ridículo, velho. Que, assim, eu fico de cara. Mas, pra mim, a única coisa que ele tá falando é a questão do IA. Qual outra forma desse pessoal tá na visão de desenvolvedor burlando alguma coisa no desenvolvimento do jogo que não seja o IA? Só pode ser o IA. Não tem outra coisa, né? Porque falar de burlar, eu imagino que tá, sei lá, otimizando tempo, otimizando custo, fazendo alguma coisa mais rápida ou mais prática de um jeito que na cabeça de quem tá reclamando não vale. Sabe? Tipo, é injusto. Então, os primeiros pensamentos vão pro uso de inteligência artificial mesmo. Pra falar a verdade, nem consigo pensar em outra coisa aqui agora. Pois aí, vocês não sentem um ar de arrogância, não? Cara, sim. Nesses comentários? Com certeza. Vendo o jeito que foi escrito, sim, fica parecendo demais. Tipo assim, pô, eu sou bom e eu me dedico aqui tanto tempo nisso e o cara simplesmente tá fazendo isso de um jeito muito mais, sei lá, prático. Só que ele não quis usar essa palavra, né? O pessoal tá com medo. Eu acho que tem orgulho, mas tem também medo. O pessoal tá com medo do futuro. Tá realmente com medo do futuro. Sabe, você pega uma empresa dessa, lança um jogo desse, com o esforço reduzido, sabe, que o pessoal tá adorando. A pessoa vai pensar, será que eu duro até ano que vem? Se minha empresa começar a ir para esse lado, né? Eu acho que tem muitos dos ataques que eles estão recebendo é instinto de sobrevivência, sabe? E aí, pensando nos desenvolvedores, né? A gente teve a notícia que saiu e foi só o mais recente, né? Porque esse ano a gente já viu assim várias empresas mandando funcionários embora, né? A gente já teve vários casos. A gente teve ontem também, acho que foi ontem ou anteontem também, um estúdio do Embracer Group, mas a 505 também mandou uma galera embora, então assim, tá todo mundo mandando embora, e ontem a gente viu o da Microsoft, né, que mandou ali 1.900 desenvolvedores embora. E aí, o que vocês têm para falar disso? Eu tenho um ponto assim que é muito claro para mim. A Microsoft e a Blizzard, Activision Blizzard, né, e King também, as duas já eram empresas muito grandes. E quando você une tudo isso,
acaba que se você traz todos os funcionários ali, vai ter mais de uma pessoa provavelmente fazendo as mesmas funções, né? Uhum. Então, eu acho que eu não gosto, né, obviamente, de pessoas perdendo emprego, mas eu acho que, do ponto de vista corporativo, não faz sentido para a Microsoft ter, por exemplo, pessoas na empresa, né, matriz ali, que era a Microsoft, e na Blizzard, que agora tá, né, unificada a ela, fazendo a mesma coisa. Seria, sei lá, estranho, né? E, se não me engano, acho que a Microsoft tinha, só nesse ramo do Xbox aí, mais de 22 mil pessoas, acho que até mais. Mas, assim, eu acho natural o movimento de cortar pessoas que fazem a mesma coisa, né? Eu não acho tão estranho. Porém, é uma questão que 1.900 nomes assusta demais, assim, você vê assim, tipo, de uma vez só. Por mais que sejam duas empresas grandes, eu acho que dá aquela barrada na gente, assim, naturalmente. Só que entra um outro contexto, assim, também. Eu tava preocupado quando eu vi a notícia primeiro, tipo assim, a gente fica, né, com a galera, tipo assim, pô, o povo perdeu o emprego assim do nada e tal, beleza, vamos procurar outro, né, faz parte do ciclo, infelizmente e tal. Mas aí veio a nota oficial, né, com o Phil Spencer falando que todo mundo que vai ser desligado ali, tudo vai, né, dentro dos direitos legais de cada país e tudo vai ser, né, seguido ali. Teoricamente ele não usou essa palavra, mas amparado para ter tudo dentro dos meios justos ali, dentro da justiça determinante de cada país. Esse ponto até ameniza, mas de toda forma, assim, o sentimento ruim é de que a gente só vê essas notícias cada vez mais uma ligada na outra, né? Tipo, saiu gente da empresa tal, de empresa X anuncia tantas demissões, e é sempre as empresas relacionadas com o mercado de videogames. E aí parece que é uma sucessão, não acho que no caso da Microsoft especificamente nesse, mas parece que é uma sucessão de empresas que vão lá, tentam fazer um negócio, tentam mudar alguma coisa, por exemplo, sei lá, foram tentar focar em jogos como serviço em algum ponto. E aí os jogos que produziram não deram certo, não deram resultado. O que faz? Corta a galera, sabe? Parece um monte de escolhas que não deram certo e quem acaba pagando o pato é sempre a galera que tá no desenvolvimento, os cargos mais abaixo ali mesmo. Pra mim, velho, tem aquela situação que eu falei com vocês, tipo... as empresas de desenvolvimento não estão querendo que o pessoal cresça na empresa, vai manter ali um grupo de desenvolvedores sênior que organiza as coisas, os diretores, essas áreas no time, e o resto é tipo assim, nós estamos fazendo esse jogo aqui, precisamos de um funcionário para isso aqui. Aí o funcionário fez aquilo, tchau, sabe? Ainda mais nos Estados Unidos você pode fazer um contrato assim de tempo, você não tem que você não tem muito cláusula de demissão, seguros desse tipo de coisa que faz ter essa rotatividade. Mas as pessoas esperam depois de um tempo na empresa que elas recebam um aumento, que elas mudem de função, falam não sou júnior mais, sabe? Tipo, é esse tipo de coisa. Eu acho que pra mim a maior parte da rotatividade ela tá nessa área. Eu não acho que a maioria das funções que estão saindo, eu acho que tem algumas sim, mas não acho que é a maioria que estão saindo, que são de pessoas que tipo assim, acabou de entrar na Microsoft e já tem gente que faz essa função, porque por serem empresas muito grandes, sabe? Tipo assim, tem o diretor da Activision, da Blizzard e da King, por exemplo. E as empresas continuam sendo empresas imensas, cheias de gente, sabe? Você chegar em algum ponto e falar assim, não, vamos tirar tudo aqui,
Porque agora tá tudo na Microsoft, vamos associar esses ao diretor da, sei lá, Xbox Game Studios, entendeu? Eu acho que pode ter para uma função ou outra, mas eu não acho que em geral isso vai ser nesse sentido, essas demissões. Eu acho que, assim, se na melhor das hipóteses, essas demissões podem ser relacionadas àquelas merda que os funcionários deles estavam fazendo, né? Tomando leite de materno, abuso no ambiente de trabalho, né? Eu não sei, mas essa era uma limpa que tinha que ser feita. No caso da parte suja da Blizzard, sim, concordo. Mas eu não sei por que tá sendo assim em geral. Né, essas demissões estão sendo de vários estúdios, a gente já viu acontecer. Eu tenho a impressão de que é uma bolha que está estourando. Eu acho que a gente tem, né? Porque a gente já comentou desses orçamentos inchados e tal, dos estúdios, de como eles lidam com as coisas. Então eu tenho uma impressão de que eles tinham, né, como pagar esses funcionários e tava, né, dando muito certo, e só que aí agora apertou por algum motivo. Porque eu não vi nenhuma mudança, né, específica ali que nem Hollywood, por exemplo, que, né, a gente vê a Disney, por exemplo, flop atrás de flop ali. Então eu não vejo isso nos jogos, mas o orçamento dos jogos tem subido ali de maneira bem forte. Então pode ser alguma coisa relacionada a isso também, né? Porque não dá para saber ainda exatamente quem que foi demitido. Saiu um rumor que era a galera da divisão de mídia física, né? Que faz algum sentido, mas não está confirmado ainda. Não tem como a gente saber se é isso mesmo. Então, não sei o que está acontecendo ali. Realmente, assim, a Blizzard precisava dessa limpeza. E a Microsoft também, né? Eu acho que eles têm errado muito, as duas empresas têm errado muito nas escolhas, na direção e tal. Então, assim, não sei exatamente o que está acontecendo nesse meio, mas eu sei que são várias empresas. É isso que está me deixando mais assim pro lado de que tem alguma bolha estourando ali. Inclusive eles citaram algumas empresas ali também, mas não citaram a Bethesda, né? Parece que a Bethesda tá imune a essa situação. Parece que era a ZeniMax, né? Tinha algumas demissões inclusas lá dentro, mas não na Bethesda especificamente. Não sei se muda o tipo da visão em cima disso também, mas pensando assim no que vocês falaram, eu acho que a probabilidade de ter uma galera da Activision Blizzard é mais alta mesmo, pelo todo o contexto, né, que vinha se arrastando nos últimos anos também. Então é isso. Foi mal, tava mutado e falando. Vai lá. Essa situação, velho, eu acho que principalmente é isso que você falou, Luiz. Tá acontecendo demais e assim, você vê, essa última notícia já foram 3 empresas diferentes e ano passado tava lotado, e ano retrasado também tava lotado. Isso tem acontecido com frequência. Uhum. E é interessante que como que eles conseguem, né? Toda vez que é uma empresa de jogos, a notícia vem. Quando é uma empresa normal, não vem notícia nenhuma. É estranho para se pensar assim, mas parece que todo AAA agora, as empresas vão para um tudo ou nada de gastos sobre lucros, né? Tipo assim, temos que fazer assim, vamos gastar 300 milhões, se não lucrar pelo menos 400, a gente tá na merda. Vai tudo pra vala junto. Parece que é sempre um all-in em todas as situações que vai ter alguma aposta nova. Esses orçamentos malucos ali dos jogos, porque, né, a gente viu, né, nos vazamentos os orçamentos da PlayStation. Se esses são os orçamentos da PlayStation, dos estúdios, né, da Sony em geral, os outros estúdios ali grandes estão mais ou menos no mesmo lugar ali. Eles não têm essa coisa de tipo, a Sony tá gastando muito com os estúdios. Não,
Os estúdios grandes devem estar todos nesse nível ali. E aí é isso. Porque a gente viu os estúdios fechando, né? Os estúdios do... Meu Deus. Do Saints Row, por exemplo. Que foi isso. Eles apostaram tudo no jogo novo, numa mudança de direção completamente assim, nada a ver. Deu muito errado, já passou um tempinho e já fecharam o estúdio, né? Então, assim, é aquela coisa de que eles colocando tudo num jogo só. Aí é isso, se der errado, já era. E aí realmente sobra pro funcionário, porque, né? Voltando à Nintendo, a própria Nintendo passou por essa situação por causa do Wii U, né? O Wii U deu tão mal que eles tinham uma aposta, e foi o Switch. Acabou que a aposta reviveu eles, né? É. Mas no caso do Saints Row foi o oposto, né? Exatamente. A aposta deu errado. Então, acho que é isso, né? Uhum. É isso. Esse foi... É estranho a gente acabar o episódio com um assunto mais pra baixo, assim, mas... É diferente, né? É a Microsoft, né? Então, assim... Não tem notícias boas saindo dali. É isso. Não tem um dia que a gente não fala da Microsoft, velho. Não tem uma semana que passa sem ter uma notícia ruim da Microsoft, vamos colocar assim, né? Pois é. Mas então, mesma coisa que a gente sempre fala nos finais de episódio, né? Se você nos acompanha e gosta, se você acompanha pelo Spotify, muito obrigado por acompanhar, né? Avalie-nos no Spotify. Se quiser dar 5 estrelas vai ser ótimo. Se tiver alguma coisa que impeça de dar as 5 estrelas, dê menos que 5 estrelas e manda uma mensagem pra gente, dá seu feedback pra gente, também é importante. Nós também estamos no YouTube, né? Pode nos inscrever no canal, né? Eu ia falar nos seguir. Nos seguir é no Instagram, que a gente também tá lá. Se inscrever no canal, dar like no vídeo, mostrar pros amigos. E eu queria aproveitar também esse espaço aqui no final para poder fazer uma indicação de um canal que é o VSM Gamer, um canal no YouTube, que é um cara que sempre está trazendo conteúdo sobre o PS Vita, um canal dele muito bom, já passa ali de 13 mil inscritos e ele sempre está fomentando conteúdo. E aí eu queria deixar aqui essa indicação, porque é um rapaz que corre muito atrás do conteúdo e cria muito conteúdo de qualidade para esse lado dos portáteis, beleza? Amigos, muito bom falar com vocês mais uma vez. Fico muito feliz de estarmos aqui. Queria ressaltar também que estamos muito felizes com o índice de aumento dos números que nós temos tido de ouvintes, principalmente no Spotify. É muito importante para nós ver que as nossas conversas, né, que eram conversas do WhatsApp, estão chegando para mais gente. Espero que seja uma crescente constante. Mas no mais é isso. Queria deixar meu abraço para vocês também, meus amigos. Um abração. Valeu. Falou, abraço.